Olá, meu nome é Indianara, eu sou psicóloga da Oncologia aqui da Unimed Joinville e hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre o câncer de mama, principalmente associado ao Outubro Rosa. Gosto de iniciar falando sobre os significados do câncer. Existem significados atribuídos à doença que foram historicamente e socialmente construídos. Há o significado que é singular para cada paciente e familiar, porque depende do que está acontecendo na vida do paciente, né, ou da família quando ele está nesse processo de investigação e quando recebe principalmente o diagnóstico. O conceito do câncer, ele ainda permanece muito associado a sofrimento, à morte, mas também é possível marcar um novo encontro, atribuir novas coisas para esse momento que você está vivenciando com os seus amigos, com a sua família e consigo mesmo. Significados e atribuições acerca do câncer podem interferir positivamente ou não no processo de como esse paciente está enfrentando esse momento. Existem alguns comprometimentos que podem ser causados pelo câncer, e alguns deles são o físico, emocional, o social e o espiritual. O físico, então, seria todo esse comprometimento físico, de debilidade, enfim, que o paciente acaba ficando no momento de tratamento. O emocional pode ser apresentado através de sentimentos como medo, angústia, desamparo, preocupações a partir de tudo que esse paciente está vivenciando. O social pode ser o afastamento, então, desse convívio de trabalho, de convívio com amigos que são importantes, mas nesse momento você também pode se surpreender com pessoas que vão se aproximar de você para estar auxiliando. Então esteja aberto, se permita vivenciar essas novas experiências. O espiritual vem muitas vezes como uma dúvida sobre a doença ser um castigo. Eu gosto sempre de voltar a lembrar que todos esses preconceitos associados ao câncer foram historicamente e socialmente atribuídos à doença. Existe uma autora chamada Maria Margarida de Carvalho que fala que existem muitas doenças fatais, assim como o câncer, porém a impressão de que temos é de que essas outras doenças elas matam e o câncer destrói. A presença de sintomas depressivos, angústia, medo nesse processo de adoecimento é muito comum e perfeitamente aceitável, principalmente nesse processo de investigação e diagnóstico, quando recebe esse diagnóstico. Procure ajuda da equipe. A psicoterapia nesse momento é muito importante para estar te auxiliando a lidar com todas as demandas que chegam, com todas as novidades, mudanças de rotina e tudo que a gente tem conversado até aqui. Falando sobre a autoestima, a gente sabe que existem muitas mulheres no câncer de mama que são acometidas por tirar parte do seu corpo, e essa parte do corpo desempenha um papel muito funcional ali, principalmente o maternal, da amamentação e até mesmo da função sexual, que ficam comprometidas nesse momento. Adaptar-se então a essa nova imagem corporal e ao que ela representa, na sua função de sexualidade, de amamentar, é uma função muito difícil de realizar nesse momento. E muitas mulheres não estão preparadas para conseguir lidar com isso, então por isso é muito importante o auxílio da equipe nesse momento, a psicoterapia principalmente, e o auxílio dessa rede de apoio dessa paciente. O apoio do companheiro é extremamente importante nesse momento, apesar de a gente entender que para ele também o manejo é difícil. A mastectomia ela pode ser percebida como uma mutilação da parte do corpo que desperta desejo sexual e libido. Então esse processo ele interfere diretamente na autoimagem dessa mulher, na percepção que ela tem do novo corpo dela. A mulher, na maioria das vezes, apresenta um sentimento de isolamento e esfriamento até mesmo dessa relação, acaba se afastando desse companheiro, até mesmo evitando ter relações sexuais, por sentir vergonha do seu corpo e acreditar que ela não é mais desejada pelo companheiro. O suporte psicológico ele deve ser e é oferecido para o casal. Então, o amadurecimento, o compartilhamento de como ambos se sentem nessa relação é extremamente importante, porque é a partir daí que esse casal vai encontrar formas, de reafirmar essa segurança na relação dos dois. O casal vai então encontrar juntos o que é satisfatório para ambos nesse momento. É difícil estabelecer um comportamento esperado para cada fase da vida, mas percebe-se que para uma paciente de 25 a 35 anos, ela vai ter uma experiência traumática, porque se pressupõe, que essa mulher ali ela esteja em busca de uma união, de uma família, e isso acaba afetando muito mais as questões sexuais dessa mulher, de encontro, de autoestima. Já uma mulher que se encontra numa faixa etária mais avançada, ela também vai ter essa sexualidade fragilizada, mas ela vai ter um componente familiar já talvez até constituído, construído, então gerando mais facilidades até mesmo como uma rede de apoio para ela nesse momento. É importante pensar assim:
Existem muitas coisas das quais você não pode controlar, mas também existem muitas coisas das quais você pode controlar, como os seus hábitos, os seus relacionamentos, as coisas que vão ser importantes para você nesse processo. Compartilhe sobre os seus sentimentos, né? Abra espaço para a possibilidade de conseguir verbalizar aquilo que você está sentindo. Se adapte à nova realidade do seu tempo, à sua nova rotina, às coisas que vão ser mais importantes para você agora, que às vezes você acaba se cobrando muito do que você ainda precisa fazer, e nesse momento você precisa se cuidar. Mantenha-se conectada com a sua identidade. No processo de tratamento é muito comum que as mulheres elas se percam naquilo que elas percebem que é importante para elas. Então, né, busque aquilo que é importante para você, desenvolva técnicas para administrar o estresse diário. E isso até mesmo a psicoterapia pode estar auxiliando você, né, a desenvolver recursos para lidar com as dificuldades que você está enfrentando nesse momento. Tente ao máximo estar próximo de pessoas que te fortalecem. E o principal de tudo isso, faça terapia, busque ajuda, porque é nesse encontro com você mesmo que você vai conseguir angariar recursos para lidar com tudo que você está passando. Uma das coisas que eu sempre troco com os meus pacientes é sobre falar com o seu médico. Fale com ele sobre o que é possível você fazer nesse momento, né? As atividades que você realizava antes, enfim, academia, o que era importante para você. É só ele que vai conseguir fazer as liberações necessárias para você nesse momento. E para quem está como rede de apoio nesse momento, seja uma boa companhia, ofereça gestos e apoio para esse familiar que está em tratamento, sem anular a capacidade daquilo que ele pode fazer também. Estimule a fala do paciente ou compartilhar as emoções, as dificuldades, tudo aquilo que ela está enfrentando nesse momento. Acolha a dor expressada. Tente não invalidar tudo que o paciente está te trazendo ali também. Busque grupo de apoio de mulheres que também estão passando por esse mesmo processo, porque a partir da troca você pode encontrar experiências que podem te auxiliar. Para essa paciente também, estimule o acompanhamento psicoterapêutico, porque às vezes elas querem dar conta de muita coisa nesse momento e não compreendem que é muito importante expressar e conseguir falar sobre tudo que elas estão vivenciando nesse momento. E o mais importante para você, cuidador, se cuide. Divida as tarefas. A gente compreende que muitas vezes você é a única rede de apoio desse paciente que está enfrentando esse momento, mas procure também até mesmo na própria equipe multidisciplinar, na equipe de enfermagem, auxílio para estar lidando também e dividindo um pouco esse peso de ser cuidador nesse momento.